Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Denísio Queiroz, estamos aqui com mais uma lição, agora a lição de número 10, Zaqueu, entrada em Jerusalém e volta de Jesus. Já quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa seu like, participa juntamente conosco, faz igual aí a irmã Raimunda Cruz, que tem participado conosco aí nos nossos comentários, e também o irmão aí, que está sempre conosco, o irmão Rocha, Maracangalha ali, Belém do Pará. Ele é também aí uma das pessoas que está nos acompanhando fielmente aqui no nosso canal, tá bom? Então nos ajuda aí, pessoal, divulga para mais pessoas, para nós estarmos aqui trazendo aulas maravilhosas, tá bom? Então vamos iniciar aqui a lição de número 10. Como nós falamos, o tema Zaqueu, entrada em Jerusalém e volta de Jesus, Lucas 19 a 21. E a leitura bíblica para estudo você vai ler em casa, tá bom? É capítulo 19, do 1 ao 10, e depois pula para o verso 28 até o verso de número 40. Essa é a revista que nós tomamos por base para as nossas lições, Textuário e Verdade Prática. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, Lucas 19, 10. Verdade prática: o Filho do Homem continua buscando e salvando os perdidos para viverem uma vida melhor aqui na terra e, por fim, a vida no céu. Ou seja, Jesus ainda está procurando pessoas que estão perdidas, que estão precisando encontrar o caminho. Quem sabe você estava precisando ouvir esta palavra, tá bom? Introdução. Nesta lição estudaremos 3 capítulos, do 19 ao 21, tá bom? Começaremos pela conversão de Zaqueu, que é registrada exclusivamente por Lucas. Destacaremos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e os fatos que se seguiram imediatamente após a sua chegada. Ou seja, nós vamos destacar aqui a conversão de Zaqueu, a entrada de Jesus e qual foi esses fatos que aconteceu após Jesus ter entrado em Jerusalém, tá bom? Então vamos lá. Os nossos pontos eu já quero pedir a você, tá bom? Lê em casa aí pra gente dar uma adiantada, a conversão de Zaqueu, a entrada triunfal em Jerusalém, ensinos proféticos sobre o futuro, tá bom? Vamos ganhar tempo aqui com a nossa lição. Então já vamos entrar no ponto de número 1, a conversão de Zaqueu. Tópico primeiro: um rico cobrador de impostos. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Jericó era uma cidade muito rica e importante à época, pois possuía uma alfândega com alta arrecadação de impostos pelos coletores, fato que garantia a Zaqueu muitas posses. Lucas o apresenta como o maior dos publicanos, título que não ocorre em nenhum outro lugar na literatura grega remanescente, mas possivelmente se refere a que empregaria outros para fazer a coleta. Um auditor-chefe, mais ou menos assim. Talvez Zaqueu tivesse ouvido acerca deste rabino excepcional, conhecido como amigo dos pecadores, inclusive dos publicanos. Pessoal, rapidinho para a gente entender. Hoje nós temos aí, né, um órgão chamado Receita Federal no Brasil, que é a Cefaz, e aí ela determina ali os chefes para fazer essas auditorias. Tem até concurso para auditor, aquela coisa toda. Então Zaqueu era um tipo dessas pessoas. Só que qual o problema? O problema estava no momento da arrecadação, tá certo? Não é que seria errado ou que seja errado cobrar imposto, tá bom? O problema que se ocorre é quando vai fazer essa coleta, tá certo? Agia-se de má fé e infelizmente acontece muito isso ainda nos dias de hoje, tá certo? Só para você ter uma noção sobre Zaqueu. Então vamos lá. Por isso desejava ver de perto um mestre que possuía algo que faltava aos demais rabinos. A multidão era-lhe obstáculo por causa da sua pequena estatura, mas este homem, famoso e rico, venceu as próprias limitações,
resoluto em ver Jesus. Pessoal, qual era o maior problema de Zaqueu? Sua estatura. Havia uma grande multidão e ele, por ser uma pessoa com estatura pequena, não podia ali passar ou ver a Cristo de longe, tá certo? É por isso que nós vamos ver aqui que Zaqueu ele vai fazer o quê? Subiu no sicomoro ou numa figueira, em outras traduções, né? Com toda a pressa, tá bom? Não era um lugar muito digno para um diretor do departamento do tesouro, mas que era a hora dos homens comparada aos valores celestiais que sua alma ansiava receber. Venceu o orgulho que impediu a tantos de receberem o melhor de Deus. Aquele que busca a salvação deve descer de seu orgulho pecaminoso e curvar-se em arrependimento e fé. Pessoal, olha só o que o autor está dizendo. Que aquela árvore não era um local para uma pessoa ali que era do departamento do tesouro, né? Talvez Zaqueu poderia encontrar Jesus num restaurante chique ou coisa assim parecida. Mas Zaqueu vai e sobe naquela árvore para poder ver a Jesus, porque dentro de si já havia um quebrantamento. Zaqueu já estava com arrependimento, já estava sendo trabalhado o seu coração. E ele ali vai fazer um ato de humildade e arrependimento perante o Senhor, tá certo? Então nós vemos aí o quão é importante o quebrantamento na presença de Deus. E agora nós vamos ver a salvação de Zaqueu. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Jesus estava caminhando para Jerusalém, onde morreria, mas estava disposto a gerar vida. A multidão se acotovelava, né? Ficava se batendo ali no aperto para vê-lo, mas em Jericó a salvação chegou a um cego na beira do caminho e ao rico Zaqueu. A curiosidade dele o fez correr e subir em uma árvore para conhecer Jesus, e assim a graça de Deus o alcançou. Olha só, não só em Jericó Zaqueu, mas também teve lá a linda história do cego de Jericó, tá bom? Então vamos lá. Quanta graça oferecida a Zaqueu! Os fariseus e escribas o desprezavam e condenavam, mas Jesus o recebeu, a honra e por fim o salva. Olha só, pessoal, Jesus recebe Zaqueu, honra Zaqueu e por fim ainda salva Zaqueu. Jesus faz assim conosco. Muitas das vezes as pessoas nos desprezam, as pessoas nos rejeitam, mas Jesus vai lá, nos honra, nos salva, nos acolhe, que é isso que o Senhor faz. Jesus condenava o pecado, mas demonstrava compaixão para com os pecadores. Ele não veio somente anunciar aos homens que estavam perdidos, mas buscar e salvar os que assim se encontravam. Tal atitude é ilustrada na conversão de Zaqueu. Pessoal, olha uma coisa interessante. Os publicanos, eles estavam perdidos, mas achavam que estavam salvos. Os fariseus da mesma forma. Então Jesus não veio só buscar o que entendeu que está perdido, mas aquele que ainda nem entendeu que está perdido, Jesus também veio salvar ele, tá bom? A história de Zaqueu faz um contraste com a história do jovem rico. Zaqueu, porém, é diferente, pois vemos a manifestação notável da graça de Deus. Levando a conversão aqui, o camelo passou pelo fundo de uma agulha, tá certo? Então, mostrando, a Bíblia vai dizer que quão dificilmente, né, um rico herdará o reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico ser salvo. A Bíblia não está dizendo que os ricos não serão salvos, mas ela está dizendo aqueles que se apegam, aqueles que confiam em suas riquezas, tá certo? Então não vamos confundir as coisas, tá bom? Então vamos lá, ponto 3. Testemunho de Zaqueu e de Jesus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. É considerado o verso-chave ou texto áureo do livro de Lucas. É com este verso que Jesus conclui a história da salvação de Zaqueu, manifestando o seu testemunho tríplice. Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Noutras palavras, Zaqueu procurava e o recebeu com alegria. Quanto a Jesus,
era o seu trabalho procurar pessoas perdidas e salvá-las de volta a Deus. A conversão de Zaqueu foi tão real e evidente que ele fez questão de manifestar o seu testemunho público e, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. Nós vamos já ver uma coisa bem interessante aqui, pessoal. Olha só, Zaqueu, ele mostra em atitudes, em obras, realmente estava convertido. O que acontece? Quando nós aceitamos a Cristo de fato e mudamos, o nosso testemunho vai impactar na vida das outras pessoas. Agora não dá para dizer que aceitei a Cristo, sirva a Cristo e viver da mesma forma. Então o que Zaqueu vai dizer? Olha só o que o Zaqueu disse para o Senhor. Encontrar a graça de Deus e não lhe importava que as pessoas o soubessem. Na verdade, queria tomar conhecimento da mudança que se efetivará em sua vida. Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Temos aqui tangível evidência da mudança de Zaqueu. Quando a conversão atinge o bolso, certamente há nela algo de real. Note-se, não estar o publicano distribuindo aos pobres a fim de ser salvo, mas porque já era salvo. Tinha a viva fé que por si mesma produz boas obras. Zaqueu subiu na árvore como pecador e desceu como um santo feliz. Fez-se a oferta da graça e Zaqueu aceitou. A presença de Jesus o teria endireitado, fazendo dele um homem justo, disposto a corrigir os erros do passado. Sendo considerado justo por Deus pela obra de Cristo, queria também ser justo para com os homens. Suas atitudes evidenciavam seu testemunho de salvação. Pessoal, uma coisa interessante aqui é que o autor vai dizer que ele vai corrigir os erros do passado. Mas infelizmente tem erros que as pessoas cometeram e eles são irreversíveis, não tem como revertir. Mas isso quer dizer que acabou? Não, pelo contrário. A pessoa ela pode sim ser mudada, transformada e não cometer mais aqueles erros, tá certo? Exemplo, uma pessoa que cometeu lá um crime contra outra pessoa e a pessoa chegou a vir a óbito, cometeu lá o homicídio. Não dá mais para reverter, não vai lá ressuscitar a pessoa. Mas quando ele aceita a Cristo, ele pede perdão, arrependido dos seus pecados, Cristo perdoa ele. E agora ele vai deixar de fazer essas práticas. Mas a pessoa que morreu não tem como mais voltar, tá certo? Então há erros que não podem ser aí resolvidos, tá certo? Mas este aqui, Zaqueu poderia sim, porque as pessoas que ele roubou, que ele tomou o dinheiro, estavam todas vivas e ele poderia devolver, tá certo? Então vamos lá, dando continuidade, agora vamos para o ponto de número 2. Entrada triunfal em Jerusalém. Ponto 1. Montado em um jumentinho. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram a Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. Coisa linda, né? Jesus está andando no jumentinho, as pessoas colocando as vestes nas ruas para que Jesus passasse. Domingo deu-se a entrada triunfal em Jerusalém. A partir desse ponto, os fatos registrados no Evangelho de Lucas se encontram nas seguintes passagens. Domingo, capítulo 19, do 28 ao 44, segunda-feira, do 19, 45 ao 48, e terça e quarta, do 20, versículo 1 ao 22, capítulo 22, ao versículo 6, tá bom? Então vamos lá. Agora, perto de Betfé, Jesus, na manhã de domingo, envia 2 de seus discípulos com a instrução de irem à vila que estava diante deles. E ele lhes assegura que, a entrarem na vila, encontrarão um jumentinho amarrado. Foi o que Jesus fez. Jesus mandou que eles fossem preparar tudo, e quando eles entrassem ali naquela vila, haveria lá um jumentinho que estava amarrado. E aí os discípulos vão indagar, né? Quando o pessoal vê que nós estamos pegando lá o jumentinho. Olha só. Cristo planejou uma ação dramática quando propôs-se entrar em Jerusalém de tal maneira que a própria ação fosse um sinal inegável que ele era o Messias, o rei ungido por Deus. Então os discípulos estenderam seus mantos sobre o animal para Jesus montar. Essa aqui já é a parte que Jesus ainda está montando. Os discípulos estão preparando ali
o jumentinho para que Jesus possa adentrar em Jerusalém. E eu vou já comentar a respeito desse jumento aqui, que tem um negócio bem interessante, tá bom? Então vamos lá. Multidão jubilosa. As multidões estavam lá jubilando, se alegrando, né? E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinha visto. Enquanto ele cavalgava rumo a Jerusalém, o povo se põe continuamente afora a estrada em seus mantos com palmas, né, para que ele passasse. A multidão se encheu de alegria em jubilosa glória e gritos de louvor ao Rei que vem. Nesse momento, porém, Jesus era tão popular que os fariseus não se atreveram a silenciar o povo de uma forma direta. Por isso, pediram que Jesus fizesse isso por eles. Somente Lucas registra esse incidente, ou seja, é algo aqui especial. Então, os fariseus não quiseram ali calar a multidão, mas pede para que Jesus fizesse isso. Imagina só, Jesus está vindo ali num jumentinho, o povo está aclamando, que lá vem o rei, glória a Deus e aleluia. E aí os fariseus começaram a se incomodar, é claro, né? É também que ele narra a resposta de Cristo, rejeitando a solicitação dos fariseus para fazer calar a multidão. Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Em Mateus 21, do 15 ao 16, nos fala de crianças gritando, hosanas. Tudo isso era maravilhoso, né? Hosana, hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas em termos gerais, o que Israel queria era seu próprio tipo de Messias. O Messias da terra, um libertador político. Não surpreende, pois, que Jesus chorou ao pensar no castigo que agravava Jerusalém pelo pecado de o haver rejeitado. Isso fica bem claro à luz dos versículos seguintes. Pessoal, uma coisa bem interessante aqui. Quando Jesus vai entrar no jumentinho, nós vemos no texto, você pode até ler, ele foi rejeitado. Porque o povo de Israel estava passando uma crise política, uma crise econômica e uma crise religiosa. Então o que é que o povo estava esperando? Que Jesus viesse livrar Israel, tá certo? De tudo isso, que viesse ter um reino terreno, um reino na qual Jesus viesse sentar no trono, viesse governar, viesse libertar o povo judeu da opressão que eles estavam vivendo. Só que Jesus não traz um reino terreno, pelo contrário, Jesus traz um reino espiritual para nossas vidas, tá bom? Tópico 3, Jesus chora à vista de Jerusalém. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Jesus chorou por Jerusalém, e de acordo com a expressão do texto original, que está lá, Clauseri, não somente verteu lágrima, mas foi tomado de um forte lamento. Ou seja, Jesus estava ali quando sente a rejeição daquele povo, né? Sente o momento que ele está passando, o juízo que viria sobre Jerusalém, ele chora, ele tem compaixão em si pelaquele povo, tá certo? Essa é a segunda ocasião em que vemos Jesus chorar abertamente, sendo a primeira no túmulo de Lázaro. Lá ele chorou silenciosamente, mas aqui proferiu uma lamentação em alta voz, como era de costume ao prantear os mortos. Fez como o profeta Jeremias ao chorar pela destruição de Jerusalém. Jonas olha para Nínive e desejou que a cidade fosse destruída. Olha aqui o contraste, né? Enquanto Jesus olha para Jerusalém, chorou, porque a cidade havia destruído a si mesma. Olhando adiante, Jesus chorou pelo julgamento terrível que sobrevirá à nação, à cidade e ao templo. Ou seja, enquanto Jonas estava lá querendo juízo sobre Nínive, sem compaixão, sem dó, sem piedade, Jesus estava totalmente contrário por Jerusalém, com compaixão, com piedade, sabendo do juízo que viria sobre a cidade, sobre a nação, sobre o templo. No ano 70 depois de Cristo, os romanos sitiaram Jerusalém por 143 dias. Matariam 600
1000 judeus, levariam milhares cativos e por fim destruiriam a cidade e o templo. Podemos pontuar que o choro de Jesus foi motivado pela, ponto 1, cegueira espiritual do seu povo, que não reconheceu como Messias. E 2, certeza do duro julgamento que viria sobre eles. Como o evangelista João vai escrever, né? E ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quanto receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creram no seu nome. Né? Então, os judeus não entenderam isso, não receberam Jesus como Messias, e aí Jesus sabia que esse juízo viria sobre Jerusalém. E agora o ponto de número 3. Ensino profético sobre o futuro. Tendo denunciado a hipocrisia dos escribas, Jesus elogia o ato de total confiança de uma viúva que colocou 2 moedinhas no tesouro do templo, sendo essas moedas tudo o que ela possuía. Aqui nós vemos que é a história lá da oferta da viúva, né? Prossegue ensinando profeticamente sobre os eventos futuros, respondendo às 2 perguntas registradas em Lucas 21:7. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de vir quando estas coisas estiverem para se cumprir? Olha só, o pessoal estava preocupado, gente, porque ele realmente queria um rei para reinar naquele momento. Princípio das dores não é o fim. Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou, ou sou eu, né? E também chegou a hora, não os sigais. Ou seja, vai se levantar muitos falsos cristos. Ora, se nos tempos atuais já se levantaram falsos cristos aí, quanto mais quando as coisas começarem a dificultar, tá certo? Enquanto Jesus e os 12 iam saindo do templo, seus discípulos fizeram observações sobre as suas formosas pedras. Jesus respondeu: Virão dias quando não será deixada uma pedra sobre a outra que não será derrubada. Jesus já estava falando da destruição de Jerusalém, né? Artúdidos, esses homens quiseram saber quando isso aconteceria e qual seria o sinal pelo qual saberia que isso estava para acontecer. Eles pensaram que a destruição iminente do templo significaria já o fim do mundo. Ou seja, para eles, né, na visão deles, quando isso acontecesse, seria o fim do mundo. Mas não, pouco tempo depois, 70 anos depois, aí, Jerusalém foi destruída, ou seja, não foi o fim do mundo. E nós estamos aguardando a vinda do Messias, tá certo? Então, Jesus já havia falado aqui essa profecia futura, mas infelizmente muitos não deram ouvidos. Jesus passa a mostrar-lhes que essas 2 coisas, a destruição de Jerusalém e o fim do mundo, não coincidirão e que haverá 2 momentos visíveis e distintos em vez de um só, cujos sinais são distintos, mas como alguns são comuns, poderiam ser confundidos, e aí os judeus acabaram confundindo. Aquele sinal da destruição de Jerusalém era um, e o sinal do fim do mundo é totalmente outro. Um desses sinais será o sítio de Jerusalém pelos exércitos invasores. O outro, a manifestação de Jesus no céu, pronto para descer. Jesus afirmou que coisas como guerras, insurreições, terremotos, fome, pestilência, portentes nos céus, perseguições dos discípulos que seriam entregues até mesmo aí para parentes próximos, o que mais você possa imaginar aí de destruição, terremotos, maremotos, tudo isso aí, vulcões estourando, tempestades aí à torta e à direita, tudo isso são apenas aí sinais que acontecerão, tá certo? Mas ainda não é o fim. Eles, porém, deveriam considerar essas ocorrências não como o fim, mas como oportunidades para testificar. Ele mesmo promete dar-lhe palavra de sabedoria para falarem e acrescenta a necessidade de perseverança para vencer. Jesus faz esse acréscimo, né? Que havia aí a necessidade da perseverança
para que nós pudéssemos vencer. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, tá bom? Então vamos lá, ponto de número 2, tópico de número 2. Destruição do templo e de Jerusalém. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabeis que está próxima a sua devastação. Jesus explica que quando os exércitos iniciassem o cerco, os habitantes da Judéia devem fugir para os montes. Os das cidades deveriam sair dela e os do campo deveriam permanecer fora da cidade. Na queda de Jerusalém se cumpriria as profecias do Antigo Testamento. Ele expressa uma profunda preocupação pelas mulheres grávidas e pelas que amamentam. Jesus está falando o seguinte, olha, quando tudo isso acontecer, vai ser um sinal. O pessoal vai começar a fugir, vai haver fuga para os montes, o pessoal vai querer fugir das cidades, tá certo? Porque Jerusalém foi sitiada e o povo viria a se tornar cativo. Anuncia que muitos seriam mortos ou levados cativos. E afirma, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Ou seja, até, pessoal, a vinda do Senhor Jesus, povo de Jerusalém, povo de Israel vai passar por dificuldade, vai passar por luta, vai passar por perseguições. Essa guerra que está acontecendo é algo pouco pelo que nasce de vir. Então muitas pessoas se espantam. É apenas um sinal da vinda de Cristo que não está muito longe. 40 anos depois de Jesus proferir essas palavras, Tito, general romano, cercou Jerusalém. E aconteceu como havia sido relatado pelo mestre, resultando na maior diáspora de todos os tempos, desde o ano 7 depois de Cristo até o 14 de maio de 1948, quando Israel tornou-se a seu território como nação. Ou seja, quando teve lá a reunião da ONU, né? Oswaldo Aranha ali conseguiram ali dentro da votação que Israel tornaria a ser um estado independente, tá certo? E até hoje aí há essa briga, essa confusão grande, como a gente tem acompanhado pelas redes sociais, tá certo? A vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Jesus prediz certos fenômenos assombrosos que ocorrerão em concomitância com seu regresso. Os poderes do céu serão abalados, Lucas acrescenta, e sobre a terra angústia de nações e perplexidade pelo bramido do mar em fúria. Só Lucas cita as palavras de profunda consolação proferida por Cristo. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Olha que coisa maravilhosa que Lucas registra isso aqui, pessoal. Então nós temos que estar o quê? Atentos aos acontecimentos e prontos para a vinda do Senhor Jesus. Em conclusão, Jesus acrescenta: vigiai, pois a todo tempo orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Aleluia. Ou seja, estarmos vigilantes e alertas, porque breve será a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa aplicação, pessoal: Jesus voltará e arrebatará. Eu creio que o Senhor vai nos arrebatar, vai levar a igreja para o céu. E aos que esperam vigilantes à sua volta, sem dar ouvidos aos falsos ensinos que negam, marca data ou vivem como se Jesus jamais fosse voltar. Então nós dizemos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então não dê ouvido a esses profetas que dizem: o mundo vai se acabar em tal ano vai acontecer isso e aquilo. A Bíblia diz que o próprio Jesus disse que o dia e a hora nós não sabemos, senão o Pai. Claro que Jesus estava falando como homem, deixando claro que só Deus é que sabe a hora que Jesus voltará para arrebatar a igreja. E agora, as nossas perguntinhas para encerrar. Responda aí. Talvez Zaqueu tivesse ouvido acerca deste rabino excepcional, conhecido como
amigo dos pecadores, inclusive dos publicanos. 2. A multidão se enche de alegria em jubilosa glória e gritos de louvor ao Rei que vem. Na queda de Jerusalém se cumpriram as profecias do Antigo Testamento. Então, bem facilzinho de responder, tá certo? Quero agradecer a você que assistiu até aqui, compartilha, comenta, que eu fico aqui maravilhado com a participação de vocês, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus abençoe e vos guarde, e até a lição de número 11, se o Senhor nos permitir.